Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paraíso da Silva e nesse terceiro vídeo vamos falar de ácido e base a partir da definição de Lewis. Vamos começar logo depois da abertura. E como mostramos em vídeos passados, o conceito de ácido e base é, na verdade, uma evolução da contribuição de diferentes cientistas, como Svante Arrhenius na Suécia, Thomas Lowry na Inglaterra e Johannes Brorsted na Dinamarca. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a contribuição do cientista americano Gilbert Lewis. Bem, no conceito de ácido e base de Lewis, a ideia central, o conceito central é a transferência de par de elétrons. Vamos revisitar uma reação de um ácido e uma base a partir da definição de Lowry e Brorsted para poder compararmos em seguida com a definição de Lewis. Veja, na definição de Lowry e Brorsted, um ácido é uma espécie que pode doar um hidrogênio para uma espécie que pode receber esse hidrogênio, que é a base, para formar uma espécie carregada aqui, NH4+, que é o ácido conjugado a essa base. E o que vai sobrar da água é o íon OH-, que vai ser a sua chamada base conjugada. Bem, na definição de Lewis, vamos reescrever aqui novamente a amônia e a água. E vamos lembrar que a amônia é uma molécula formada por 3 ligações covalentes NH e mais um par de elétrons. Enquanto que a molécula da água é formada por 2 ligações covalentes OH mais 2 pares de elétrons. Lembremos que cada uma dessas ligações aqui, cada um desses traços, na verdade representa um par de elétrons. Bem, sobre a maneira de descrever a interação, ou seja, a ligação química entre dois átomos a partir dos seus elétrons da camada de valência, tem um vídeo que eu vou colocar aqui, que você pode assistir depois, sobre a chamada representação de Lewis dos átomos e moléculas. Bem, observe que falamos que no conceito de Lewis, a ideia principal é de transferência de elétrons. Então, um ácido é uma espécie que pode aceitar um par de elétrons, enquanto que uma base é uma espécie que pode doar um par de elétrons. Como que isso se emprega aqui na estrutura da amônia e da água? Observe que na água, o oxigênio ele possui uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então, isso significa que esses pares de elétrons aqui dessa ligação química devem estar principalmente mais próximo do oxigênio que do hidrogênio. Portanto, podemos representar aqui do lado direito a água com o hidrogênio praticamente saindo da molécula da água com um caráter de H+, e o que sobra é uma estrutura carregada negativamente, ou seja, um OH-. Bem, sendo a base na definição de Lewis uma espécie que pode doar um par de elétrons, então esse par de elétrons aqui pode atacar essa espécie que pode recebê-lo, que é um ácido, e na medida que isso vai acontecendo, você vai formar aqui uma estrutura que é NH4+, carregado positivamente, toda molécula tem uma carga positiva, né? E toda molécula que sobrou, OH, vai ter uma carga negativa, é um OH-. Então você tem aqui o ácido conjugado a essa base, que surgiu a partir dessa base, e você vai ter aqui a base conjugada, que surgiu a partir desse ácido. E se quisermos retornar à representação original, podemos retornar cada par de elétrons representado por um traço, como mostramos agora. Então vemos que a reação entre um ácido e uma base, do ponto de vista da teoria Lowry e Brorsted, pode ser completamente compreendida a partir da transferência de pares de elétrons de acordo com a definição de Lewis. Mas qual é mesmo a grande vantagem da teoria de Lewis? É que para definir ácidos não precisamos ficar necessariamente limitados a moléculas que possuem hidrogênio. Veja, por exemplo, o caso da molécula de CO2. Se lembrarmos novamente que cada ligação dessa aqui representa um par de elétrons, e também recordando que o oxigênio possui uma eletronegatividade maior do que o carbono, então a possibilidade de um desses elétrons ficar preferencialmente sobre esse oxigênio, criando essa estrutura aqui, na qual o oxigênio vai ficar carregado negativamente e, portanto, o carbono vai ficar deficitário de elétrons, portanto, com a carga positiva. Vemos agora que na molécula de CO2 o carbono é um centro natural para receber um par de elétrons de uma outra molécula, e que o oxigênio é um centro natural de doar esse elétron para uma espécie que possa recebê-lo. E é justamente o que acontece com a molécula da água, que nós já vimos que ela pode ser representada dessa forma. Portanto, vemos que naturalmente esse par de elétrons aqui tem uma possibilidade de atacar esse carbono positivo, enquanto que esse elétron aqui pode atacar esse H+, formando essa espécie que está aqui ao lado, que é o ácido carbônico.
Bem, vamos novamente representar a ligação química aqui desta forma. Bom, então essa molécula aqui na presença de água, você vai ter novamente a água se comportando como uma base, doando um par de elétrons para essa espécie aqui que possui hidrogênios que podem receber esse par de elétrons. Portanto, vai haver esse ataque e você vai ter como produtos aqui a formação dessa base conjugada desse ânion aqui, HCO3- e H3O+. Então veja que interessante, a partir da definição de ácido e base de Lewis, é completamente possível compreender este mecanismo dessa reação e ficando muito claro que o CO2 ele vai se comportar como um ácido. Por isso muitas vezes o CO2 é chamado de um ácido de Lewis. Outra reação interessante que a gente pode interpretar do ponto de vista de transferência de pares de elétrons é a reação entre a amônia e o BF3. Veja novamente aqui a amônia representada aqui a partir dos seus pares de elétrons nas ligações químicas e o par de elétrons isolados, e o BF3 aqui com 3 pares de elétrons nas ligações BF. Observe aqui que o boro está deficitário de 2 elétrons para completar o chamado octeto. Portanto, é natural imaginar que esse par de elétrons vai ser transferido e, portanto, você vai ter aqui a possibilidade de formação da ligação entre o NH3 e o BF3, que é a chamada ligação covalente coordenada, que no ensino médio muitas vezes é também chamado de ligação dativa. E por último, podemos interpretar por que o íon Fe3+ em meio aquoso possui um caráter ácido. E, primeiramente, lembremos que esse íon, na verdade, é uma carga positiva triplamente carregada que possui, na verdade, 6 moléculas de água no seu entorno. Portanto, esse íon é Fe com 6 moléculas de água, como a água tem carga zero, ou seja, elas são neutras. Então, na verdade, já que o ferro tem uma carga 3+, então o complexo como um todo tem carga 3+. Agora lembremos que em meio aquoso não existe apenas 6 moléculas de água. Na verdade, você tem aqui outras moléculas de água formando ligações de hidrogênio com essas águas. Então você possui várias outras moléculas aqui no entorno. Então vamos representar no próximo slide esse íon em fase aquosa. Porém, vamos descrever aqui, na verdade, apenas o íon Fe3+, com 4 moléculas de água. Então temos aqui essa observação embaixo, que estamos omitindo, na verdade, 2 moléculas de água nesse complexo, para que essa figura aqui acima não fique sobrecarregada. Então observe que o ferro 3+, ele tem a tendência de receber, de drenar elétrons na sua direção, por isso ele tem esse caráter ácido. O que vai acontecer é que a água com seu par de elétrons vai ficar naturalmente ávida de receber esse hidrogênio, que agora tem essencialmente uma carga positiva. Portanto, você vai ter aqui a formação desse complexo, em que no lugar de uma molécula de água vai ficar OH-, e em torno de uma molécula de água próxima vai receber esse hidrogênio e vai formar H3O+. Então você vê que, na verdade, esse íon ferro 3+, quando ele está em meio aquoso, ele, na verdade, ele tende naturalmente a formar H3O+. Portanto, vemos que mudar do conceito de ácido e base em termos de transferência de prótons para transferência de pares de elétrons amplia o leque de possibilidades de você descrever o comportamento ácido e base de diferentes moléculas. Inclusive descrever como ácidos espécies que não possuem hidrogênio diretamente na sua estrutura, como vimos que era o caso lá do BF3 ou da molécula de CO2. Bom, então eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ampliado seus conhecimentos sobre teoria de ácidos e base e nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!